criação do mundo, a criação do planeta em que nós vivemos, a criação de por que estamos aqui, como foi criado e o propósito desta terra ter sido criada. Então vamos lá. Então o capítulo de hoje vai ser o capítulo 5 do manual Princípios do Evangelho. Princípio do Evangelho era um livro que é estudado na igreja, mas ele foi um pouco descontinuado para que nós possamos aprender por nós mesmos. Mas como bem sabemos, os princípios do Evangelho também tinham muitas coisas essenciais para membros novos que estavam se filiando na igreja, membros que não sabiam muitas coisas. E até mesmo nós, para membros que já temos algum certo tempo na igreja, é sempre bom recordarmos algumas coisas que nós já aprendemos anteriormente, para não acabarmos desvirtuando um pouco da verdade, não é? Então vamos dar início ao capítulo 5. O capítulo 5 é a criação. Todos nós sabemos porque já vimos porque nós estamos aqui nos vídeos anteriores desse manual. Entendemos que antes nós vivíamos com Deus, nosso Pai Celestial. Ele nos amava e continua nos amando. E Ele iria preparar um lugar para que nós pudéssemos evoluir a tal ponto a sermos semelhantes a Ele. E qual seria esse plano? Como tem uma pergunta, por que precisaríamos vir à Terra? Se nós estávamos tão perfeitos em viver com Deus, nós não conseguíamos cometer muitos erros graves, estamos perfeitos, estamos vendo Ele face a face. Por que nós precisávamos vir à Terra? Por que nós tínhamos que passar por tudo isso? Quando nós habitávamos com Deus em nossa pré-existência, nós conhecíamos muitas coisas, nós aprendíamos muito dele. Mas era impossível para nós continuarmos em nossa pré-existência até chegarmos ao ponto de irmos para um nível superior, ao nível de sermos semelhantes a Deus. Seria impossível para cada um de nós. Então o Senhor ele resolveu, com o seu Filho Jesus Cristo, resolveram criar um planeta em que nós iríamos obter corpos mortais para passássemos por provações terrenas. E essas provações terrenas iam ser responsáveis por a nossa dedicação e a nossa evolução, não somente espiritual, mas também física. Então o propósito de virmos para essa terra foi para ganharmos um corpo, para termos o corpo, para sabermos o que era o doce e o amargo, para aprendermos por nós mesmos, não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais, para exercermos fé, para um dia podermos voltar a habitar novamente com Deus. Mas, além de tudo isso, quem foi que criou a Terra? O próprio Criador da Terra foi o próprio Deus. Mas sim, quem pôs as mãos na massa foi o próprio Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, seu Filho, sob a direção de Deus, ele criou todo o nosso planeta. Como fala lá em João, no princípio de João, do Evangelho de João, João ele fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as outras coisas foram feitas, e por meio dele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo foi aquele que pôs a mão na massa. Jesus Cristo operou através do poder de Deus, através do sacerdócio de Deus, todas as maravilhas, todas as coisas que nós podemos ver nesse mundo. Jesus Cristo foi aquele homem que criou a terra, por meio de sua voz, por meio de seus mandamentos, a terra o obedeceu e foi formada. Como também podemos ver qual é o propósito da criação. O propósito da criação, como por exemplo, o propósito de Deus ter preparado o mundo para nós, foi exatamente para que nós pudéssemos evoluir a tal ponto de sermos semelhantes a Ele. Deus criou o mundo para que nós possamos progredir de um grau menor ao qual nós estamos vivendo para um grau mais exaltado. Nós não poderíamos voltar a morar com Deus, não poderíamos ter um corpo glorificado, não poderíamos voltar a um reino celestial sem antes nós passássemos por essa provação terrena. Porque o próprio Jesus Cristo ele fez a mesma coisa que nós. Além do propósito da terra ser criada para ser o nosso teste mortal, ao qual nós vamos também ver nas escrituras falam isso, que a terra foi criada para ser nossa casa, nossa morada, nosso teste mortal. No livro de Abraão nós também vamos ver que a terra também, ao ser criada, durante aqueles 6 dias que nós já conhecemos, que existe lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que além do propósito da terra ser criada, o Senhor fez tudo aquilo espiritualmente primeiro. Ele não fez tudo físico, mas sim espiritual, porque todas as coisas para Deus são espirituais. Do mesmo modo, nós para Deus somos seres espirituais e vivendo uma experiência mortal. Estamos aqui nesta terra não apenas para passarmos nosso tempo, mas sim para podermos aprender. E quando cometemos erros, nos arrependermos, e começarmos a ser pessoas melhores, começarmos a ser pessoas mais autossuficientes, não somente fisicamente, mas sim espiritualmente. Até
E as criações de Deus, tanto o propósito da criação de Deus, quanto as criações que nós vemos à nossa volta, como parques, jardins, florestas, todos os animais da terra, são propósitos das criações de Deus. Tudo isso evidencia um Criador. Tanto a circulação da terra, quanto a gravidade, quanto os animais, quanto a água, quanto tudo aquilo que nossos olhos carnais podem ver, evidencia a existência de um Criador, algo que existiu antes, algo que existe e existirá para sempre. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta terra vivendo. É por causa dele que na existência pré-mortal, como nós vimos em vídeos anteriores, que nós prometemos que iríamos voltar à sua presença. Foi por causa dele que nós prometemos que iríamos vir para esta terra, iríamos passar pelo nosso teste mortal. O teste mortal é como se fosse uma prova. Para muitos pode ser uma prova muito difícil, como uma prova de matemática. Nem muitas pessoas gostam da prova de matemática, não é? É uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas para outros pode ser algo mais tranquilo. E para outros pode ser algo mais facilmente. Para o Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos dar o exemplo. O propósito da terra, além de nos ter um corpo, além de dar nosso fonte de alimento, além de ser um lugar onde nós podemos habitar, onde pode gerar vidas, podemos criar famílias, é o único propósito da terra, o maior de todos, foi e é para o nosso estágio mortal, a preparação. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham entendido a criação. Nós temos aqui, podemos ver o propósito da terra, que foi ser um lar para nós, seres espirituais. Temos um corpo carnal para passarmos por provações e tentações e aprendermos com elas a nos arrependermos para um dia voltar a morar com Deus e sermos exaltados, como também vemos o plano de Deus sempre foi nos tornarmos semelhantes a Ele, pois onde o Senhor habita, Ele quer que nós também nos habitamos. Espero que vocês tenham entendido um pouco, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com aqueles grupos que vocês acham interessantes compartilhar. Compartilhe com as pessoas também que vocês estão a tirar algumas dúvidas, compartilhe com missionários, não deixe de fazer isto, tá bem? Um abraço e até a próxima, até mais.